irmãs e irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Nós estamos aqui reunidos com muita alegria e ternura nesse programa Com Fé Venceremos para partilhar de Palavra de Deus, de reflexões para nos ajudar no nosso caminho de fé. Eu sou o Padre Wellington Santos, da Arquidiocese de Belo Horizonte, e atualmente estou servindo como pároco na paróquia Jesus Ressuscitado. E agora convido a você a fazer parte conosco deste momento rico em que nós vamos aprofundar ainda mais a Palavra de Deus. E um convite ainda para que possamos nos abrir para que esta graça de Deus fale profundamente em nós, pois evangelizar é preciso e precisamos juntos nos unir para poder fazer com que esta força da evangelização chegue a cada vez mais lugares. Por isso, faço o convite a você, seja um associado desta bonita obra de evangelização, a obra Evangelizar. Ligue para nós no 041 3221 6060, repetindo, para você guardar, 041 3221 6060 e seja um associado da obra Evangelizar. Juntos, nós vamos evangelizar muito mais. E é nesta abertura de coração, entendendo a nossa missão de evangelizadores, que hoje nós vamos trabalhar, rezar, partilhar um tema bonito, que tiramos lá da carta de São Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então nós vamos entender um pouco essa dinâmica bonita que Tiago exorta as comunidades cristãs do primeiro século para que elas pudessem viver intensamente aquilo que Jesus Cristo ensina. Olha como é profundo nós pararmos para poder refletir sobre aquilo que a gente ouve, como a gente fala e, acima de tudo, evitar o irar-se. Um dos 7 pecados capitais que nos tiram da graça de Deus. Pois bem, vejamos um pouco algumas características que podem nos ajudar a entender o porquê São Tiago faz essa exortação para esta comunidade de fé. Nós estamos falando de uma carta católica. Então, a carta de São Tiago, ela é entendida dentro deste bloco do Novo Testamento de cartas católicas ou cartas gerais. Ela tem apenas 5 capítulos. Fica até um convite para que você possa depois pegar aí na sua casa, tomar a palavra de Deus e refletir sobre estas exortações, essas indicações bonitas que São Tiago dá. Esta carta, ela lembra muito a literatura, a forma de escrever, a forma de anúncio da palavra de Deus do livro dos Provérbios. E também tem uma linguagem que remonta muito o Sermão das Bem-aventuranças, que a gente também conhece como Sermão da Montanha. É uma coleção de exortações que Tiago faz a estas comunidades cristãs, que depois, ao longo do texto, elas são retomadas e aprofundadas. Isso é até um caminho mistagógico importante para a nossa comunidade de fé hoje. Pensando aí na obra de evangelização que nós estamos inseridos, é preciso escutar aquilo que nos exorta Deus pela sua palavra, para poder depois retomar isso e aprofundar na nossa vida, no testemunho, na missão que nós temos aí para desenvolver enquanto evangelizadores, enquanto pessoas, cristãos e cristãs envolvidos com a obra de evangelização. Para a gente refletir sobre este versículo que se tornou para nós aí o nosso tema de partilha hoje,
sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se, é preciso a gente pensar um pouco sobre o ato de comunicação. Nós comunicamos uns com os outros a todo instante. E todo ato de comunicação exige o ouvir e o falar na justa medida, para a gente não correr o risco de chegar nos extremos, de ser alguém que só escuta, que não se impõe, que não coloca as suas ideias, que não apresenta aí os seus projetos, os seus sonhos, e também não ser aquele ou aquela que fala demais, que não se abre para poder escutar o que o outro tem para dizer. Então o ato de comunicação, quando a gente para poder pensar aí nas nossas relações, nos tantos encontros que a gente tem ao longo da nossa vida, é imprescindível a gente harmonizar o ouvir e o falar. A carta de São Tiago, ele vai exortar esta comunidade para que eles pudessem estar, olha, sempre prontos para ouvir, que é o que a gente menos faz em nosso tempo e certamente era um problema que as comunidades daquele tempo enfrentavam. Estar sempre prontos para ouvir. Olha que interessante que Tiago faz. Ele coloca em primeiro lugar o ouvir. Depois ele diz, olha, tardio para falar. Porque a gente não vai falar de qualquer forma. Eu não posso falar aquilo que ali eu nem pensei direito, eu nem consegui estruturar bem um pensamento, porque às vezes eu posso falar e ferir o meu irmão. Nisso, a gente para poder perceber quantas vezes a gente machuca os nossos irmãos, o nosso próximo, com aquilo que a gente fala. Então é importante a gente perceber como aqui na carta de São Tiago ele vai fazer essa pontuação. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Isso é o ato de comunicação, que a gente tem que a todo instante aprender a harmonizar na nossa vida. E dentro dessa disposição importante, a gente criar em nós o bom hábito de escutar as pessoas. Você que está em casa agora, que nos acompanha, certamente tem experiências para relatar de conversas que a gente estabelece aí com pessoas que a gente convive no nosso cotidiano, até pessoas desconhecidas que a gente encontra em algum lugar, e costumamos ou a gente fazer isso ou o outro, falar, e não dá tempo para poder o outro dizer alguma coisa. Aí a gente não se abre para essa experiência do ouvir. Essa é uma realidade muito comum, isso acontece com muita frequência e que a gente precisa aprender a nos educar para ouvir, tá pronto ali para ouvir, mas também para poder falar. Aí vai acontecer de fato uma comunicação em que a palavra de Deus se torna viva e eficaz nas nossas histórias, no testemunho que a gente dá. Então essa sintonia é importante que é preciso a gente ter. Mas comece sempre aprendendo a ouvir, principalmente se a gente identifica em nós essa dificuldade de ouvir as pessoas, de sermos aqueles que falamos e falamos muito. E aí para esta realidade, quando a gente para dar esse segundo passo, o depois do ouvir, que é o falar, nós temos que ter um discernimento muito grande para a gente poder saber o que falar. Não posso falar qualquer coisa. Nós estamos vivendo um mundo de fake news, em que cada um vai dizendo a sua verdade sem comprová-la, sem pesquisar, sem buscar saber se é verdade. E muitas realidades de informação que a gente vai replicando e que vai machucando e ferindo pessoas. Vai causando um grave problema para a nossa sociedade, que já é tão desestruturada, e a gente vai multiplicando isso pelas nossas ações, pela nossa fala, por multiplicar estas notícias falsas. Então é muito importante saber o que falar e que possamos buscar nos inspirar na palavra de Deus para que a gente possa falar de forma assertiva, para que sejamos pessoas sempre das boas notícias, positivos, otimistas,
mesmo quando a realidade em nosso redor não estiver boa, a gente vai enfrentando angústias, é a gente saber comunicar, verbalizar, saber falar disso que está em nós, saber falar dos sentimentos que estão aí presentes em nosso coração. Isso é uma arte bonita, né, do que a gente vai aprendendo, especialmente quando a gente se torna especialista no ouvir. Quanto mais eu aprendo a escutar o meu irmão, mais eu vou ter discernimento na hora de falar, para na hora que eu estiver comunicando, eu não ferir, eu não propagar notícias falsas, realidades que possam ferir aí os nossos irmãos. Daí, quando a gente para pensar nesse gesto, nesse ato de comunicação, nós vamos lidar com algumas realidades em que a gente tem que aprender a lidar com elas e, acima de tudo, a ajudar as pessoas que estão dentro dessa situação. Às vezes, nós vamos relacionar aí, temos que lidar com pessoas que têm necessidade de falar de si. Aí, primeiro, convite a gente pensar se a gente não faz isso. Quando a gente está, né, numa comunicação, quando a gente está falando com alguém, aí qualquer assunto que entra, com um grupo que seja, que a gente esteja conversando, aí a gente volta, molda esse assunto a nós, a nossa experiência, aquilo que a gente acha que é. Isso, né, é um vício grande que a gente tem que aprender, né, a corrigir, né, a se autocorrigir especialmente, que é essa necessidade que a gente tem de falar muito de nós mesmos. Tem uma realidade, né, antiga, de uma história, né, que certamente muita gente conhece, que vai falar que carroça que faz muito barulho é carroça vazia. Normalmente, quando a gente fala demais, quando a gente busca expressar demais, falar de nós, costumamos estar vazios de experiências para poder dialogar com os outros. É igual o carro de boi. O carro de boi, se é vazio, ele faz um barulho grande. E aí, dessa experiência que a gente tem, dessa imagem que a gente vai usar aí da carroça, a gente parar para poder olhar o conteúdo que a gente tem, a experiência que a gente está acumulando na nossa vida, e aí eu vou conseguir dar esse passo importante para não ter sempre necessidade de falar de mim, de falar, né, das boas coisas que eu faço, né, de querer o reconhecimento, né, do outro, né, por tudo aquilo que a gente faz. Então, quando tiver numa conversa, pare para poder, né, se vigiar e perceber se você não faz isso. Né, nos assuntos todos, acabar colocando um pouco da sua fala, de si, da sua experiência. Uma outra realidade que a gente acaba encontrando é de lidar com pessoas que são fechadas, pessoas que não falam, que não conseguem verbalizar, né, os seus próprios sentimentos. É uma outra situação que a gente precisa refletir na nossa própria vida, né, parar para olhar a nós mesmos. A partir da palavra de Deus, que tem nos inspirado agora na nossa partilha, a gente vencer estes dois grandes vícios. Primeiro, que é não ter mais necessidade de ficar falando de mim. E esse outro, uma fragilidade mesmo, né, daqueles que não conseguem falar nada de si. Pessoas que são fechadas, em que a gente não consegue adentrar ali na sua vida, e até para poder perceber em que nós podemos auxiliar, em que nós podemos ajudar. Olha, parem para poder olhar aí para si, ver se você também não está fechado em si mesmo, no seu próprio mundo. Né, se a gente está conseguindo falar dos nossos sentimentos, falar daquilo que está aí no nosso coração. Né, o ato de comunicação, né, ele é importante. Eu tenho que estar sempre pronto para ouvir, mas também tenho que saber a hora de falar. O fechamento pode acabar fazendo com que minha vida, né, vai perdendo aí as suas cores, a sua alegria, né, o sabor mesmo, né, da história. Então faça a reflexão. Se às vezes estamos aí vivendo essa realidade de fechamento, vamos nos abrir. Abrir-nos, especialmente essa graça de Deus que nos chama a ser evangelizadores,
E a evangelização é isso, né? A gente escuta, e escuta muitas experiências e a gente dá testemunho, né, daquilo que a gente faz de experiência de Deus. Então não se fechem, abram-se, né, às relações, às pessoas, que a gente vai descobrindo o sentido aí da nossa própria vida. Daí, alguns valores que são importantes para que nós possamos trazer aí humanidade na nossa comunicação, nos nossos atos aí de relacionar. Leveza, ternura, temperança, humildade, acima de tudo, são indispensáveis para a comunicação, para a gente poder, né, estar aí junto com o outro. Eu tenho que buscar leveza, né, pessoa carregada demais, né, acaba ali fazendo com que, né, a comunicação, né, as nossas relações não se tornem saudáveis. A gente tem que se encher de ternura, né, para poder se alegrar com a presença do outro em nossa vida. A temperança, né, para a gente poder saber, né, a medida em que nós vamos nos colocando na vida do nosso irmão. E a humildade, ser manso e humilde de coração, buscar essa humildade que Jesus nos ensina, a humildade como um profundo respeito ao outro, né, sem querer gabar-se das coisas que você fez, buscar mérito aí pelas vitórias conquistadas. Humildade como dons indispensáveis, né, para a comunicação. E para poder fazer esse passo importante de balancear bem o ouvir e o falar, a primazia do amor fraterno e da misericórdia são indispensáveis. Quando a gente para pensar essa primazia do amor fraterno, a misericórdia, elas estão ali dentro dessa experiência que a gente faz do ouvir e do falar. O amor fraterno, para eu poder compreender, né, a importância do outro em minha vida, esse amor que me leva a viver aí, né, juntos como irmãos, a misericórdia, para a gente poder exercitar o perdão dia a dia, porque às vezes a gente deixa de falar com pessoas que de alguma forma nos magoaram, pessoas, né, que fizeram algum mal contra a gente. Então, olha, a primazia do amor fraterno e da misericórdia para nos inspirar nesta arte que é ouvir e falar, como São Tiago exorta, né, para esta comunidade. Daí, tem algumas realidades que a gente precisa evitar, como vai dizer aqui o próprio São Tiago. Nós precisamos evitar irar-se. A ira, um dos 7 pecados capitais que acaba nos tirando do centro da nossa própria vida. A ira se torna esta experiência em que a gente vai cultivando um ódio, um rancor dentro do coração, que depois pode se tornar uma ação, né, de agressão mesmo aos nossos irmãos. Ser tardio para irar. Terceira coisa que nos fala aqui São Tiago. Tardio, do mais tardio possível. Antes ouvir, antes o falar, porque no falar a gente vai conseguir articular aí o perdão, a misericórdia, para a gente não chegar nesse passo da ira. Né? Como dito, um dos pecados capitais, de uma das experiências que nos tiram de nós mesmos. A gente para de fazer a experiência do sentido da vida, né, da importância do outro, né, na nossa história. E aí a gente vai vendo, né, nas sociedades multiplicando os atos de agressão, né, de pessoas que vão perdendo essa habilidade de ouvir, de falar, e aí chegam a irar-se. E na hora que vem a ira, aí a gente vai acabar testemunhando situações deprimentes, tristes, de agressão, de abuso, e são muitas as formas que a gente pode elencar, né, de realidades que acabam, né, fazendo com que as pessoas façam da ira, né, aí a força que está levando a vida. Antes, vamos parar para ouvir, vamos buscar aí a justa, né, forma de falar, de estar com os nossos irmãos,
para experimentar o amor fraterno, a misericórdia, para a gente não chegar a irar-se com ninguém, para que a gente consiga dar passos para nos humanizar aí as nossas relações. Daí, nós vamos parar para poder perceber que essa nossa fé, a gente vai construindo, né? A gente vai buscando dar passos importantes a partir da palavra de Deus. São Tiago, logo depois que ele fala, no versículo 19, sobre a necessidade da gente poder estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, ele vai fazer uma outra citação em São Tiago, capítulo 1, nos versículos de 22 a 27. Ele diz assim: sede praticantes da palavra, e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática, é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a palavra de Deus, e que vai completar aqui Tiago, que é a liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vazia. Religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir órfãos e viúvas em suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo. Assim, nos exorta São Tiago para pensarmos em como nós vamos colocar aí na prática o que de fato a palavra de Deus inspira em nós. Ser só mero ouvinte da palavra de Deus não vai me permitir, né, de colocar de fato em prática aquilo que nós precisamos. Então São Tiago vai nos exortar a ser praticante da palavra. E com uma frase forte no versículo que ele usa para poder dizer que a fé, que às vezes muitas proclamamos, falamos, né, da nossa vida religiosa, de ter muita fé, mas nós dizemos nesta experiência que a fé sem obras, ela é morta. Aqui São Tiago vai nos interpelar, nos exortar a pensar no nosso testemunho. Testemunho esse que a gente vai construindo quando a gente escuta de fato o que ele tem a nos dizer. Olha, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e mais tardios ainda para irar-se. É este o caminho que nós temos para poder de fato construir um reino de justiça e paz, onde todas as pessoas têm voz, têm vez, têm lugar. É a experiência que a gente faz da fraternidade, esse amor fraterno que deve aí nos inspirar dia após dia para uma ação cada vez mais concreta em busca de cumprirmos aí a nossa missão, que é evangelizar. Pois sabemos bem, evangelizar é preciso. E é preciso que todos nós, né, nos compreendamos aí como os evangelizadores deste tempo. Então, um convite a você, irmão e irmã, a escutando a palavra de Deus, busque forças aí, inspiração no seu coração para evangelizar. Esteja sempre aberto a esta graça de Deus, se inspire na palavra que Ele quer agora direcionar a mim, a você. A fé prática de Tiago, ele nos ensina uma fé muito prática. É uma fé que a gente traduz em muitas boas obras. Ela vai acontecer quando nós, de fato, nos abrirmos a essa experiência de comunicar a graça de Deus, da gente poder
ouvir, falar com a justa medida, com temperança, temperando aí de fato o que a gente vai ouvir, o que a gente vai falar, para a gente falar desse amor de Deus. Aí a ira não vai ser a realidade na vida de nenhum de nós. Deixe que essa palavra de Deus possa inspirar, encher o seu coração de vida nova. E na bênção que agora nós vamos pedir ao Senhor, possa fecundar aí coração e vida, para nos fazer de verdade evangelizadores deste novo tempo. Aqui a TV Evangelizar, nesta obra bonita de evangelização, a gente chega aí ao seu coração para te fazer esse convite. Evangelize conosco. Então peçamos a bênção para que possa fecundar meu coração e vida. O Senhor esteja convosco, na certeza de que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, juntos nós evangelizamos muito mais. Então, com ternura e amor, nos unamos nesse projeto bonito de evangelização.